domínio da mente e da memória. Domine os segredos íntimos de sua mente e memória e viva todo o seu potencial. Episódio de hoje: Aspectos fisiológicos da mente e controle da memória. No episódio anterior, você aprendeu habilidades práticas em casa que irão melhorar drasticamente o seu poder mental. Aqui, vamos nos concentrar nos processos biológicos que ocorrem no cérebro de alguém durante o processo de aprendizado de novas informações. O foco estará em químicos B, interações de neurônios. O que acontece? A neurociência cognitiva é a ciência que se dedica principalmente ao estudo de procedimentos biológicos na memorização. Os setores do cérebro que estão principalmente envolvidos com a retenção de memória variam em finalidade e área em que estão situados. Alguns deles incluem a amígdala, corpo estriado e o delicado hipocampo. Acredita-se que o hipocampo controle os aspectos espaciais e também declarativos da aprendizagem. Por outro lado, a amígdala controlará a lembrança emocional. Danos a setores específicos do sistema cerebral acabarão por levar ao déficit de memória relacionado à região afetada. Não é adequado ilustrar a memória ou sua contraparte próxima, a aprendizagem. Estes dois são exclusivamente atribuíveis a mudanças específicas que ocorrem nas sinapses neuronais, que são ainda mediadas com potenciação constante, bem como com duração prolongada de estresse. Os pesquisadores confirmaram que injeções expressas de hormônio cortisol e epinefrina ajudarão no armazenamento de suas experiências mais recentes. O mesmo efeito é obtido quando a amígdala é estimulada. A excitação melhora a memória ao estimular certos hormônios que influenciam a amígdala. O estresse excessivo ou prolongado pode levar a uma perda drástica de memória. Os pacientes que estão sofrendo de danos na amígdala provavelmente lembrariam de palavras emocionantes do que de outras frases não estimulantes. Além disso, o hipocampo é vital para uma memória inequívoca. Também é útil na consolidação real de sua memória. O hipocampo recebe informações de várias regiões do córtex, após o que as transmitirá a diversos setores do cérebro. Esta entrada particular resulta de certas partes sensoriais secundárias e terciárias que já haviam processado os dados. Lesões em seu hipocampo podem resultar em perda de memória, juntamente com dificuldades relacionadas ao armazenamento de memória. Transtornos relacionados à perda de memória. O termo geral para a perda de memória é amnésia. Existem várias categorias de amnésia e, através do estudo de suas diversas formas, pode-se efetivamente observar defeitos evidentes nos contrassistemas do indivíduo que estão relacionados ao mecanismo de memória. Consequentemente, você teorizará seu funcionamento em um cérebro operacional padrão. Outras disfunções neurológicas como a doença de Parkinson ou Alzheimer têm a potência de afetar a cognição e também a memória. A síndrome hipertimésica afeta regularmente a reminiscência autobiográfica da pessoa, basicamente significando que não se esquecerá de pequenos detalhes que, de outra forma, não seriam facilmente armazenados. Outro distúrbio é conhecido como neurose de Korsakoff. É uma desordem macrobiótica do cérebro que afeta negativamente a memória. Em alguns casos raros, pode-se também sofrer uma breve falha na recuperação de informações da memória, uma condição comumente referida como ocorrência da ponta da língua. No entanto, os indivíduos que sofrem de anomia não experimentarão esta condição continuamente, principalmente devido a lesões na parte anterior junto com os lobos parietais que operam as funcionalidades do seu cérebro. Raízes filosóficas das interrelações mente-corpo. O estudo da correlação mente-corpo foi investigado por vários filósofos ao longo dos séculos anteriores. Foi René Descartes quem primeiro afirmou que a mente e o funcionamento fisiológico são entidades distintas. Foi por meio de sua escola coerente da razão que a medicina ocidental padrão teve suas origens. Desde então, várias evidências originais e outras descobertas provaram que há realmente uma correlação entre essas duas partes. Ernst Ross explorou este tópico e,
Em seguida, escreveu um livro intitulado Psicobiologia do Corpo e Cura da Mente. No livro, Rossi argumenta que certas moléculas precursoras servem como denominador geral, o que torna a comunicação eficaz viável entre comportamento, mente e emoções, também como o estado dos genes em termos de bem-estar ou doença. Eles se comunicarão por meio de várias células encontradas em sua mente-corpo. As atividades de cada nervo encontrado no sistema corporal podem ser alteradas por meio de algumas moléculas mensageiras. Essas substâncias têm a capacidade de programar nossas emoções, padrões de comportamento, memória e também capacidade de aprendizado. Essencialmente, todos os sistemas vitais encontrados em seu corpo serão capazes de se comunicar um com os outros por meio de moléculas mensageiras semelhantes. Um estudo científico foi feito para identificar o principal motivo do surgimento da tensão psicológica, e foi descoberto que a principal causa disso era a supressão da estrutura imunológica. O estresse geralmente reduz a resposta imune, uma vez que o sistema genético passível de L2 será comprometido devido à baixa produção de certas moléculas de transporte de L2. Essas descobertas estabeleceram que há uma associação direta entre sua mente e corpo, padrões de pensamento, sensações, tendências emocionais e imagens que manipulam certos mecanismos em sua estrutura corporal. Existem 3 etapas básicas vitais na facilitação da cura por contato do corpo para a mente. A técnica inicial preocupa-se em acessar certas reminiscências dependentes de estado, aprendizado, bem como sistemas comportamentais que servem para codificar dificuldades psicossomáticas particulares. O próximo processo de reenquadramento incorpora sistemas de reorganização em uma estrutura particularmente saudável. Nossa memória muda regularmente cada instância que acessamos os mesmos dados. Isso ocorre porque você o ajustará para o uso atual e reprocessará de maneira diferente durante a segunda instância de armazenamento. A etapa final é muito simples e envolve a confirmação ativa de que a mensagem relativa já foi armazenada. Domínio da mente e da memória. Domine os segredos íntimos de sua mente e memória e viva todo o seu potencial. Eu sou a Luna e este é o 4º episódio da minissérie. Se foi bom para você, ajude-nos a divulgar o canal. Aproveite para fazer seu comentário e deixar seu gostei neste vídeo. Nos veremos no próximo episódio. Até lá!